Qual é o seu nome? Daniel. Olá, família Vintage! Hoje vamos ler o livro do profeta Daniel. Leremos o capítulo 8 por completo, do verso 1 ao verso 27. A visão sobre um carneiro e um bode. Daniel 8, do verso 1 ao verso 27. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu, na direção do sul, no leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto, que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns deste exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto, que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse:
Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande, entre os olhos, é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração, ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído, sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Nós estamos no livro do profeta Daniel, é um dos livros mais poderosos da Escritura, e aqui está o título. Esse título aqui, na minha opinião, é a profecia mais brutal de toda a Bíblia. Escute isso aqui. A Bíblia, 25% da Escritura é profético. São conteúdos proféticos, ok? Então, é conteúdo para boné, é muita coisa. Amém? Você concorda com isso? Na minha opinião, esse capítulo é o capítulo profético mais fabuloso de toda a Escritura, mais brutal de toda a Bíblia. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim, eu ia fazer o maior esforço para não perder a atenção do que vai ser falado aqui. Estamos gravando isso aí? Pessoal, estamos gravando, né? Então, assim, vá para casa ouvindo o sermão assim que terminar, medite nele, porque isso aqui é importantíssimo. Tá bom? Então, vamos pensar comigo aqui. Daniel, ele é um crente no mundo pagão, não vamos esquecer. Aqui ele já é um senhor de 70, 80, 90 anos, não se sabe, mas já sabe que ele é um homem idoso, tá bom? Para nós entendermos aqui, eu esqueci de falar isso na semana passada, o capítulo 7 e o capítulo 8 ocorrem antes daquela mão escrevendo na parede. Ok? Não está na sequência cronológica. Então isso aqui aconteceu no período da Babilônia ainda. A mão não tinha escrito na parede ainda. Estão comigo? Sim ou não? Tá, isso aqui é importante. Daniel 8, ele vai mudar do aramaico para o hebraico. É uma curiosidade. Existem 8 referências no Novo Testamento a Daniel 8, e 6 delas estão em Apocalipse. Daniel 8, o que é profetizado aqui, abrange um período de 200 anos. Tá bom? Então, ele iria em torno de 350 a.C. a 164, 160 a.C. Tá bom? 190 anos, 186 anos, arredondando para 200 anos aí. Nós teremos imagens, atenção aqui, atenção. Nós teremos imagens de animais, feras selvagens e chifres. Presta atenção aqui. Nós vamos dividir isso aqui, eu vou passar por todos os versículos do capítulo. Todos. Mas eu vou pegar e vou dividir isso em 3 partes. E eu vou pegar a visão sobre a Pérsia, a interpretação, ok? Do que aconteceu com a Pérsia, depois a Grécia e depois Antíoco Epifânio. Vai ficar mais ou menos assim. Ok? Então, fica comigo aqui, porque é muito importante. Eu vou repassar os versículos, porque é muito importante. É muito importante. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, então aqui, a visão sobre a Pérsia, do verso 1 ao verso 4. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive
anteriormente. Verso 2. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto do rio Ulai. Verso 3. Levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para onde? Para o oeste, para o norte. Ele não dava chifradas para o leste. Ok? E nenhum animal podia resistir a ele. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria. E assim se engrandeceu cada vez mais. Isso aqui é brutal. Você imagina ter essa visão. Daniel está tendo uma visão. Ok. O mais interessante é que existe um pregador aqui no capítulo 8. Vocês se lembram que tem um momento ali do texto que dois seres falam entre si. E eles falam, mas até quando vai durar isso? E o outro responde, vai durar até tal, tantas manhãs. Escuta, esses 2 seres são 2 anjos conversando. Um sabia mais que o outro e um está ensinando o outro. Isso é fenomenal. Aí vai ter uma voz. Agora, vamos para a interpretação desse texto. Passou? Ah, quem é que está comigo aqui? Eu vou precisar que tu vá passando para mim, tá? Aqui, a visão, a interpretação, ok? Verso 15 ao verso 20, vai acompanhando aí, tá? Tá bom, Marwan? Verso 15. Depois, a interpretação da visão que ele teve. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Daniel tem uma visão, o céu aparece para ele, e ele está preocupado para entender essa visão. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. Escuta o que eu vou dizer aqui. Todas as vezes que você se comprometer, que você se esforçar para entender a Bíblia, você vai entender. Sabe por que você entende pouco? Porque você se esforça pouco. Porque você quer pouco. Porque você deseja entender pouco. O teu grau de conhecimento bíblico, ele está inteiramente ligado ao teu grau de vontade de entender a Bíblia. Quem quer, entende. Quem entende pouco é porque quer entender pouco. Quem quer entender muito, vai entender muito. Pastor, eu sou tão burro. Você é burro na Bíblia porque você deseja conhecer pouco. Você não deseja conhecer Deus. Daniel tem a visão e ele não fica com os pés para cima, numa rede. O texto diz que depois que eu tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando, ou seja, o céu conspira para aqueles que querem entender a Bíblia. Dá um pouquinho mais de retorno só aí, por favor. Depois que eu tive a visão, eu procurei entendê-la. Obrigado. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. Verso 16. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, que gritou assim, Gabriel! Gente, comigo aqui, gente. Gabriel! Quem é que está falando isso? Quem é que fala isso? Quem é que está dizendo? Quem é que está gritando com aparência de homem e dando ordem a um anjo? Quem é que manda nos anjos? Eu vi uma voz que vinha das margens do rio Ulai que gritou assim, Gabriel, explique a visão a esse homem. Gabriel, ensina esse cara. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Todos os encontros que envolvem pessoas de Deus, seres que estão diante do Senhor, a santidade de Deus impacta essas pessoas. Daniel não está diante de Deus, está diante de um anjo, mas é um anjo que assiste diante de Deus. É um anjo que possui santidade. E Daniel é um pecador. Então ele teme, ele treme. Fiquei com medo, caí com o rosto em terra, mas ele me disse, filho do homem. Aqui, filho do homem não é o mesmo que se refere a Jesus. Aqui é filho do homem, filho de Adão, ser de carne, fraco, limitado. Você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Você imagina isso, cara? Blum! Desmaiou. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé
Esse é o trabalho do céu. O trabalho do céu é levantar você aqui. O trabalho do céu é botar você de pé aqui. Ok? E disse, eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado. Verso 20 é uma bomba. Verso 20 é uma bomba. Olha isso aqui, cara. Aquele carneiro com os 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Não tem volta, não tem meio termo. Tá vendo aquele carneiro? Tá vendo isso, aquilo, aquilo outro? São os reis da Média e da Pérsia. Só que, olha aqui para mim. Nós estamos em qual reino ainda aqui? Hã? O anjo está dizendo, está profetizando quem vai assumir logo em seguida após a Babilônia. Aí a gente começa a entender a postura de Daniel naquela festa do Belsazar. Por que Daniel não está dando a mínima para toda aquela pompa? Porque ele sabia o que ia acontecer. Não, tu vai ser o segundo do meu reino. E ele, que reino? Se eu te contar uma visão que eu já tive, rapaz, tu tá ferrado, cara. Quem tem uma visão das coisas dos céus, ele inevitavelmente vai desprezar as coisas desse mundo. Os maiores reinos mais gloriosos desse mundo não têm poder sobre aqueles que contemplam as coisas de Deus. Vamos lá. Então, os eventos que ocorreram aqui, eles ocorrem, como eu já falei, antes da escrita na parede. Grava isso. Você quer entender a escritura? Você vai entender. O urso irregular do capítulo 7, aquele urso com um lado maior, com um lado mais forte, que estava com um costelão 12 horas na boca, ele aqui, agora, está sendo representado, apresentado aqui, como esse carneiro. Ele é o Império Medo-Persa, que depois vai se tornar a Pérsia. Ok? O que está sendo profetizado aqui? Um império que viria após o Império Babilônico. Eu pergunto para vocês, foi assim que ocorreu ou não foi? Foi assim. Foi exatamente assim. Foi desse jeitinho. Por que Deus está falando isso aqui antes? Porque Deus conhece a história. Deus escreve a história. As coisas ocorrem do jeitinho que deveriam ocorrer. Daniel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, é interpretado do verso 15 ao verso 20. O que está ocorrendo aqui? Grava no teu coração isso. Deus está usando a Pérsia. O Império Medo-Persa vem depois do Império Babilônico. O Império Babilônico tomou o povo de Deus. Nabucodonosor tomou o povo de Deus, levou o cativo para a Babilônia. Atenção aqui, gente. Presta atenção aqui. E agora está vindo um outro império, o Império Medo-Persa. Aí você vai dizer, puxa, mas o Império Medo-Persa, olha só. Olha que tristeza tudo isso. Olha que desgraça. Que visão animalesca. Mas olha que graça. Olha com o olhar de Deus aqui. O que o Império Medo-Persa fez pelo povo de Deus? Vocês se lembram? Oi? Mandou de volta. Eles permitiram que os judeus retornassem para casa e voltassem a adorar a Deus. E isso foi um testemunho para o mundo. O templo foi aberto mais uma vez. As orações puderam acontecer. A Bíblia foi aberta novamente dentro do templo. Escuta isso aqui. Há algo espiritual ocorrendo. Existem forças e poderes demoníacos trabalhando. Existem. Só que acima disso, existe um Deus escrevendo a história. E essa história beneficia os filhos do seu reino e do seu amor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Desde lá do final da última fileira até a primeira aqui. Existe um Deus que conspira por você. Existe um Deus que se importa com você. Existe um Deus que ama você. Você tem noção disso? Deus é soberano. Eu usei esse exemplo aqui no Homens Fortes e eu quero usar de novo aqui. Veja, eu vi um pastor falando uma coisa muito interessante. Ele estava em um teatro, eu achei fenomenal essa ilustração. Respeita a tua mãe.
Senta direito, Maria. Sai com ela, amor. Resolve ele fora ali, por favor. Isso é só o sono, irmãos. É só o sono, não é o pecado da minha filha. Ok? Tem um papel aqui, gente. Isso não é o pecado da minha filha, não é o pecado dela, isso é só o sono. Nossos filhos não são pecaminosos, não fazem manha, é o sono. Você já viu os paizinhos do sono? É lindo os paizinhos do sono, né? Não resolvem, não fazem nada com seus filhos, toca terror, eles não fazem nada. Vamos lá. Você está vendo um teatro. Atrás das cortinas, tem a cortina na frente, nós quando fazemos o culto aqui no teatro, você sabe, tem uma cortina na frente, tem uma cortina atrás. Atrás aqui dos bastidores, tem sempre o pessoal trabalhando nos bastidores. Para que as coisas ocorram, para que as cenas entrem no momento certo. Esse pastor contou que ele estava uma vez num teatro de escola e alguém que estava responsável pela cortina acabou abrindo antes do tempo a cortina. E todo mundo viu aqueles que estavam trabalhando por trás das cortinas para que as coisas ocorressem na peça conforme eles estavam enxergando. Tinha os atores da peça que todos enxergavam e tinha aquele pessoal de trás da cortina que as pessoas não enxergavam. E ele disse que aquilo ali é uma ilustração do mundo espiritual. Você está vendo as coisas ocorrendo através dos atores, dos personagens desse mundo. Os reis, os príncipes, os governantes, os políticos, os poderosos influenciadores do nosso Brasil e no mundo. Esses são aqueles que possuem poder. Só que você não está vendo o que está ocorrendo por trás disso, porque a cortina espiritual está fechada. Só que em alguns momentos da Escritura, essa cortina é aberta. E é o que está ocorrendo aqui em Daniel capítulo 8. A cortina do teatro da história está sendo aberta diante dos nossos olhos. Você está entendendo isso? Amém, meus irmãos? Primeiro, então, nós temos a visão da Pérsia e a interpretação da Pérsia. Logo depois, nós temos a Grécia. Daniel, capítulo 8, do verso 5 ao 8, é a visão. E do verso 21 ao verso 22 é a própria interpretação que a Bíblia vai dando. Segue comigo aí, Bárbara, tá? Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Velho, que visão, velho. Você imagina isso, cara? Imagina isso, velho. Você tem uma visão de um bode voando pela terra, e o bode caminhando tão rápido que ele não encosta no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o seu furioso poder. Chifre na Bíblia significa poder. É poder. É força. Ok? Ok, irmãos? Responda, participe. Vamos lá. Nós estamos em um culto, não é uma apresentação aqui. Tá bom? Verso de número 6. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Verso 7. E eu vi o bode. E eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Essa é a visão. É isso que Daniel vê. Agora, vá comigo para o verso 21 ao verso 22. A interpretação. O bode peludo é o quê? Vamos lá, gente, vamos lá. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. É o primeiro rei da Grécia. Verso 22. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com a força igual aonde tinha. Você tem... Não.
Você tem noção do que está acontecendo aqui? O que Gabriel está dizendo? Gabriel está dando o nome do império que vai suceder, um império que ainda nem veio. Você tem noção disso, crente? Ei, essa é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. É essa Bíblia que você despreza muitas vezes. A palavra de Deus, ela diz as coisas antes de ocorrerem. Você tem noção disso? Veja comigo, o bode, ele é um símbolo da Grécia. A primeira colônia que recebeu um oráculo para seguir um bode e construir uma cidade dedicada ao bode para liderá-la. O nome Egeia quer dizer cidade da cabra. A Grécia é cercada pelo mar Egeu, o mar do bode, o mar da cabra. Alexandre o Grande, o pai dele queria muito vencer o Império Medo-Persa e criou ele para ser um guerreiro. O seu pai foi assassinado. O seu pai foi assassinado, tramaram contra ele. E Alexandre o Grande cresceu com um ódio terrível em seu coração. Escute. O pai dele, Macedônio, cria ele para isso. É assassinado. Agora, veja comigo, para você entender o que está ocorrendo aqui. Alexandre o Grande toma o poder na Grécia. Só que Grécia ainda não é um império mundial. E ele está tramando ir contra o Império Medo-Persa. Eu pedi emprestado para vocês, que essa é uma obra que eu não tenho, do Flávio Joséfo, História dos Hebreus. Eu pedi para vocês, um dos irmãos emprestou para mim, e você vai encontrar na página 500 e pouco a história que eu vou contar para vocês aqui. Alexandre o Grande estava se levantando para lutar contra o Império Medo-Persa. E ele está na incursão para ir contra esse império. Flávio Joséfo, historiador, não é um escritor bíblico, ele é um escritor do final do 1º século. Ele narra o seguinte: Alexandre conquistou Israel e ele se aproxima do templo de Jerusalém. Ele manda uma mensagem pedindo apoio dos judeus na guerra contra o Império Medo-Persa. O sumo sacerdote manda uma mensagem para ele dizendo: nós fizemos um juramento ao Senhor que nós não iríamos ajudar ninguém contra o Império Medo-Persa. E todas as vezes que nós prometemos algo, atenção, todas as vezes que nós prometemos algo e não conseguimos fazer, o Senhor nos puniu. Então, Alexandre, nós não vamos poder te ajudar. Alexandre ficou furioso, ficou indignado. E ele estava a caminho, e ele estava decidido em destruir os judeus, em acabar e aniquilar com os judeus. Acontece o seguinte: quando ele está indo, o sumo sacerdote tem um sonho. E nesse sonho, Joséfo conta que o Senhor apareceu para ele e disse para fazerem uma festa, abrirem as cidades, todos se vestiriam de branco, o sumo sacerdote se vestiria com a sua roupa de púrpura, e eles receberiam bem o Alexandre o Grande. Ele receberia com carinho, com amor, e nada iria acontecer. Ele acorda desse sonho, ele conta, e eles já louvam a Deus pelo livramento que Deus tinha dado. Fé. Do outro lado, Alexandre tem um sonho. E ele sonha que um homem, vestido com uma roupa de púrpura, chama ele e diz para ele: você precisa lutar e invadir o Império Medo-Persa, porque você vai ganhar deles, e você vai ser um líder mundial. Ele tem esse sonho estranho, mas tudo bem. E ele está indo em direção a Jerusalém, para destruir Jerusalém. Quando ele está chegando, está todos os judeus vestidos de branco. E no meio dos judeus, sai o sumo sacerdote, usando a exata roupa que Alexandre o Grande teve no sonho. Aquele homem sai em direção a ele, abre os braços e diz: nós estávamos esperando você.
os soldados de Alexandre esperam que ele vai ir contra os judeus. Ele desce do cavalo, se curva perante aquele sumo sacerdote. E em lágrimas ele diz: eu vi você em um sonho. E você dizia para mim que eu ganharia da Média e da Pérsia. Naquele momento, o sumo sacerdote lembrou de Daniel 8. Chamou ele dentro do templo, abriu a escritura, apontou o dedo e disse: Alexandre, tu és esse homem que o profeta Daniel falou há 200 anos atrás. Alexandre se curva perante o Deus de Israel. Não sabemos se ele se converte ou se ele apenas está fazendo, eu me arrepio, gente, se ele apenas está fazendo uma homenagem, mas ele, isso é Flávio Josefo narrando, ele faz sacrifícios ao Deus de Israel. Ele chega para o sumo sacerdote e diz: como eu posso fazer sacrifícios? Como eu posso sacrificar? O sumo sacerdote chama ele e ele sacrifica ao Deus de Israel. Ele ora ao Senhor e ele pede que Deus o ajude. Quando ele está saindo, escuta, quando ele está saindo, feliz, alegre, ele se vira para o sumo sacerdote e pergunta: o que vocês querem em troca? Eu vou assumir, eu vou ganhar, eu vou invadir o Império Medo-Persa e vou destruir todos eles. O que vocês querem quando eu governar o mundo? O sumo sacerdote diz: nós queremos poder adorar a Deus da forma que nós adorávamos, e nós queremos poder ensinar as Escrituras da forma que nós ensinávamos. Não queremos mais nada do que isso. O sumo sacerdote só pede liberdade religiosa. Alexandre o Grande diz: está concedido a vocês. Tanto que em alguns momentos, em algumas investidas após isso, Alexandre carregava alguns judeus e eram o único povo que podia adorar o seu próprio Deus. O que ocorre? Alexandre o Grande sai com esse senso do divino, com esse senso de alguém chamado por Deus. Ele possui um exército de 35 mil gregos. Ele vai lutar contra a Pérsia do rei Dario, que tinha um exército de 100 mil homens. Sabe o que aconteceu? Era basicamente 1 para cada 3 soldados. 20 mil soldados persas são mortos na batalha e apenas 100 soldados gregos morrem. Alexandre o Grande toma e conquista o mundo da época, cumprindo-se o que Deus havia dito 200 anos antes. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a Bíblia. Essa é a Escritura. Ele rapidamente, em 10 anos, conquista o mundo. E muitas vezes você perde porque você não tem um senso do divino no teu destino. Você não tem um senso que Deus mandou você fazer o que você está fazendo. Por isso que você é xoxo na sua adoração. Por isso que você é xoxo no seu trabalho. Por isso que você é xoxo como pai, como mãe. Por isso que você é molenga. Porque você não tem um senso que Deus mandou você fazer o que você está fazendo. Alexandre o Grande tinha um senso. Deus está comigo. Você tem noção como isso muda a vida de um homem? Ele sai, conquista. Por volta de 32, 33, ele conquista o mundo. 32, 33 antes de Cristo. E se senta e chora, porque não tinha mais nada para ele conquistar. Ele retorna para o palácio da Babilônia, com 32 ou 33 anos, não é antes de Cristo, 32 ou 33 anos. Ele volta para o palácio da Babilônia, depois de 10 anos de conquistas, e possivelmente ele é morto envenenado. Nenhum herdeiro, escute isso aqui, ele não tinha nenhum herdeiro, não tinha nenhum homem, não tinha feito nenhum filho homem, não tinha nenhum macho na sua, como seu herdeiro. Ele possui 4 generais que vão brigar e vão dividir o império da Grécia em 4. O chifre é quebrado e se levantam 4 chifres no lugar dele. Exatamente como a Escritura profetizou. Escuta isso aqui. Deus usou o Império Persa para o bem do povo de Deus? Usou ou não usou? Sim ou não? Deus usou agora o Império Grego para o bem do povo de Deus? Usou.
Através do Império Grego veio educação, linguagem comum, e disso há um arcabouço filosófico e social para a vinda do Império Romano. Todo o Novo Testamento é escrito em grego. Isso tem a influência de Alexandre o Grande. Todo o novo, ele cria uma linguagem mundial. Tipo o inglês hoje. Você entende isso? Eu fico imaginando como os cristãos brasileiros muitas vezes são idiotas. Nós não chamamos a Vintage de church. Não tem porquê. Mas tem igrejas que usam o termo church. Há problema nisso? Nenhum. Por quê? É a linguagem universal. Você imagina os escritores bíblicos escrevendo, eles eram judeus, falavam hebraico, falavam aramaico, e eles escrevendo agora o Novo Testamento em grego. E alguém dizendo, escrevendo em grego, tu tá te achando? Pra que escrever em grego? Escreve a nossa língua, rapaz. Você entende como isso é burro? Eu acho engraçado isso, né? O pessoal, tem um cara, tinha um vídeo, eu fiz um pequeno comentário, né? O cara estava num trabalho lá, e ele trabalhava numa empresa Blue, não sei o que, das quantas. E ele falando contra, não é job, é trabalho, não é network, é encontro, não sei o que. Bobagem. Você não vai vencer a globalização, meu velho. Você não vai vencer chamando a cidade de Nova York ou Washington. Eu tinha uma professora de geografia que falava Washington, porque W em português é som de V. Idiota. Você não vai vencer isso, o mundo sempre foi assim. Alexandre o Grande, ele coloca uma linguagem mundial. Isso foi bom ou não para a Bíblia? Foi ótimo. Você fala numa linguagem universal. Logo depois vem o Império Romano. O que o Império Romano fez pelo mundo? Criou a Pax Romana. A paz romana. Agora ele une os países, constrói estradas ligando as nações que não, obviamente não são as nações, são os reinos ali, né? Mas não havia esse conceito de ligação entre países. Você não viajava sozinho de um país para o outro, gente. Agora não, agora você viaja. Existem monumentos romanos. Então Deus usou a Grécia, Deus usou o Império Romano com o fim único de espalhar o Evangelho. Deus, escute isso aqui, se for necessário, Deus levanta um império para que a sua igreja prospere. Se for necessário, Deus levanta um império, abate outro, para que sua igreja continue avançando. Que bênção isso, cara. Que poderoso isso. Depois disso, Daniel, nós temos a visão do anticristo e de Antíoco Epifânio. Daniel, capítulo 9, ao verso 14, é a visão. Leia comigo. De um deles o quê? De um deles. De quais chifres? De onde? Isso, um dos 4. Dá mais retorno para mim, gente. Eu preciso pregar mais um sermão e eu tenho que continuar falando amanhã. Tá muito baixo o retorno aqui. Dá-lhe retorno aí, meu velho. Sem querer apitar. Sem raivinha no coração. Agora vai apitar. Daí é o diabo no teu ouvido. Abre esse retorno aí, rapaz. Isso aí. Bom, muito bom. Estão me ouvindo? Estão aqui, ó. Preguei ontem, preguei hoje, depois não consigo falar amanhã com minha filha. Amanhã eu tenho que aproveitar a minha vida. Daniel, capítulo 8, do verso 9 ao 14. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Alexandre morre. Primeiro é 5, depois eles vão dividir no final em 4 governantes, imperadores ali, guerreiros que estavam ao redor de Alexandre. 4 generais. Desses 4, vai vir Antíoco Epifânio. Escuta. Ele se engrandeceu, verso 10, se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. A Bíblia chama o povo de Deus, no Antigo Testamento, de hostes dos céus.
Verso 11. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, Deus. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. Por causa das transgressões, lançou por terra a verdade. E tudo o que ele fez, tudo que esse cara fez, vocês têm noção disso? Você imagina Daniel ouvindo isso? O cara fez tudo isso contra Deus. E daí Deus diz, e tudo que ele vai fazer, ele prosperou. Você imagina isso, cara? Imagina que desânimo que dá isso aqui. Olha isso aqui. Verso 13. Depois ouvi um santo que falava a outro santo. São dois anjos. Isso aqui é demais. Você imagina isso? Um santo, um anjo ouvindo assim. Isso é muito bom, né, meu? Os caras, os anjos sabem tudo. Depende, um sabe mais que o outro aqui. Depois disso, ouvi um santo que falava a outro santo e perguntou, peraí, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário do exército ficarão entregues para que sejam pisados pelos pés? Ele me disse, eu acho legal demais essa explicação, até 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, o santuário será purificado. Interessante. Agora a interpretação. Vamos, Bárbara. Verso 23 ou 27. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Verso 27, é fenomenal esse verso como encerra o capítulo. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente vários dias. A revelação de Daniel abateu ele psicologicamente, e isso abateu o corpo dele. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Ele não pôde ir trabalhar. Porque só depois ele se levanta e trata dos negócios do rei, ele não pôde ir trabalhar. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Escuta, Deus cria, o diabo falsifica. O verso 9 vai pular 150 anos. Esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Epifânio é um título que ele deu a ele, que quer dizer aparição, epifania. Nós usamos isso para Deus. Ele tinha uma moeda, e na parte de trás dessa moeda, com o rosto dele, estava escrito Tel Epifanes, ou seja, a manifestação de Deus. Ele achava que era um Deus na terra. Você já viu isso em alguns políticos e juízes no Brasil? O que ele fez? A Bíblia foi destruída, o templo foi profanado, Deus foi difamado e crentes foram destruídos. Ele jogou a Escritura no chão. E eu não vou fazer isso, mas ele pisava nas Escrituras. Ele pisava na Bíblia. Eles pisavam nas Escrituras, eles destruíram o povo de Deus. A Bíblia foi profanada. Judeus e judeus foram mortos. E parecia que ninguém conseguiria parar aquele homem. Ele fez coisas terríveis. Antíoco, você vai encontrar ele em 1º e 2º Macabeus. Você encontra isso em uma Bíblia católica. Não é um livro inspirado pelo Espírito. Como um livro histórico, fenomenal. Como Bíblia, terrível. Tá bom? O povo de Deus, ele se entrega ao mal. O povo de Deus fez o que não agradava ao Senhor, então Deus julgou.
e Deus entrega o povo diante desse rei. Esse homem é um homem demoníaco. Em 3 dias ele matou 80 mil civis judeus. Em 3 dias. Ele está para os nossos dias como Hitler. Escute, ele vendeu os judeus como escravos. Segundo Macabeus, capítulo 5, do versículo 12 ao 14, narra isso. Ele tomou o templo do Senhor, ergueu dentro do templo uma imagem de Zeus. E ele sacrificou a Zeus, sacrificou uma porca a Zeus. Irmãos, olha só, olha para mim aqui. Não quero expor ninguém aqui. Todos nós temos crianças. Todos nós temos crianças. O treinamento para os nossos filhos ficarem no culto ocorre todos os dias no culto doméstico. Lembre disso. E eu sei que não é fácil. Tá bom? Eu digo treinamento mesmo, sem Dramin. Tá bom? Não vai dar um Draminzinho para a criança dormir aí. Deus não se agrada disso. É treinamento. Não é fácil. Ah, pastor, tá no treinamento. Ok, tá no treinamento. Vai demorar 1, 2, 3 anos. Eu sei como é que é. Tamo junto. Não quero expor você, porque minhas filhas também têm seus limites e não é fácil. Mas é no culto doméstico que o treinamento ocorre. Volta comigo aí. Escute. E não fique com vergonha. Ah, agora fica com vergonha, o pastor falou. Para com isso. Todo mundo tem criança pequena aqui. E as que não tem estão tudo grávida aí. Tudo buchuda. Fica tranquilo, nós estamos juntos. Tá bom? Ok? Tiveram um sonho que estava engravidando, né, velho? Foi, né? Nem lembra, né? Eu? Ela me contou o sonho. Eu? Pô, que benção. Ele vendeu os judeus escravos, ele sacrifica uma porca dentro do templo dos judeus, e quando ele sacrificou a porca, ele inutilizou o templo. Você não tem mais como usar o templo, porque o templo foi profanado. Os adoradores de Deus fugiram. Até que Antíoco Epifânio morreu de uma doença intestinal após enlouquecer. Foi morto sem intervenção humana. Aí começa a festa do Hanukkah, Festival das Luzes, 8 dias de velas acesas todos os dias, porque Antíoco Epifânio morreu. Você imagina isso? Povo de Deus, morreu alguém aí no governo brasileiro, e nós agora a igreja brasileira vai fazer 8 dias de festa. Oh, seus bolsonaristas desgraçados. Seria demais isso. Veja, o texto está profetizando sobre Antíoco Epifânio, ok? Sim ou não, gente? Por que então os pregadores insistem em falar do anticristo? Por que os pregadores estão inventando? Parece que a Bíblia não pode ser só para aqueles dias. Então eles dão um jeito de fazer a Bíblia ser para os nossos também. Será que é isso? Veja, João na sua carta, 1 João capítulo 2, verso 18, diz: Filhinhos, esta é a última hora. Vocês se lembram desse texto, irmãos? Não lembram? Se lembram de 1 João 2,18? Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Olha isso. O apóstolo João está narrando e está dizendo que é a última hora, que é o último período. E isso é marcado pela vinda de muitos anticristos. Grava isso. Grava isso. Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 3 ao 4 e do verso 8 ao 10. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, e com todo poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
aqueles que não amam a Bíblia, aqueles que não amam a palavra, Deus vai entregar eles ao poder do anticristo. Eu estava pregando ontem dentro do abrigo e eu disse uma coisa para aqueles que estavam lá. Eu tenho duas notícias para você aqui hoje de tarde. Primeira, em breve a igreja não terá nenhuma influência sobre esse mundo. Muito em breve a igreja não terá influência nenhuma. Você que não gosta da influência da igreja, fique feliz, porque muito em breve não teremos influência nenhuma sobre esse mundo. Só que eu tenho uma segunda notícia. A influência da igreja será substituída pela influência do anticristo. Você não ouvirá mais os louvores, você ouvirá gritos de pavor. Você não ouvirá mais gritos de júbilo, você ouvirá gritos de medo e terror. Você não ouvirá mais, você não ouvirá mais a pregação do evangelho, mas você ouvirá o diabo ecoando pelas ruas através da vida de um homem. Vem uma pessoa aí. Vem uma pessoa aí. Escute. Agora Jesus fala uma coisa muito interessante em Mateus capítulo 24, do verso 15 ao verso 16. Dobra a tua atenção. Dobra a tua atenção. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Ou seja, a visão de Daniel, ela tem um duplo cumprimento. Ela se cumpre em um tipo do anticristo e Jesus toma essa profecia de novo, que já se cumpriu em Antíoco Epifânio, e agora ele fala em Mateus capítulo 24 sobre algo que ainda não se cumpriu. Algo que vai se cumprir. Você tem noção disso? Quem é esse homem? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está falando sobre a sua volta, o seu retorno. Então aparecerá a claridade e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Escute, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Eu falei para vocês, Jesus está falando que o templo vai ser profanado. Que templo? Se o templo foi destruído. Então, nós brincamos esses dias lá em casa, falando o que? Foi contigo, não, Augusto? O que nós falamos? Eu amo essas coisas. Quem aqui foi criado lendo Chamada da Meia-Noite? Levanta a mãozinha assim. Quem aqui gosta dessas coisas? Israel é o relógio de Deus, né? Você gosta disso? Você gosta disso? E muitas pessoas riem de você, muitas pessoas fazem chacota de você, mas elas não apresentam nada melhor. Elas não apresentam nenhuma interpretação melhor. Se Jesus está falando que o santuário vai ser profanado, obviamente, precisa ter um santuário. Então essas notícias, antes de você rir e fazer chacota, você devia pensar, caramba, velho, e se isso aqui for verdade? Como assim? Cara, porque o anticristo pode aparecer e resolver a parada em uma semana. Se eles levantam o templo em 2, 3 dias, uma semana, o anticristo já profana peraí, cara, acabou? Isso é sério. Isso é sério. Mas como você e eu ouvimos demais isso, a gente, cara, nem é desse jeito, não. Escute. Vários anticristos chegaram, como disse o apóstolo João. Vem o anticristo, é a última hora. E muitos anticristos têm surgido. Antíoco Epifânio, Mao, Hitler, Stalin, Lenin, Herodes, Judas, Lula. Essa é a última hora. O anticristo está chegando. Preste atenção nisso, crente. Grave isso na sua cabeça. Deus conhece todo o futuro. Terminando. A palavra de Deus, que é 100% precisa do passado, ela também é 100% precisa do futuro. Confia. O Deus que profetizou
E Daniel 8, os liberais odeiam Daniel 8. Os liberais, os teólogos liberais, eles odeiam. Qual é o argumento deles? Não. Tá muito clara essa profecia. Como assim, Champs? Não. A profecia bíblica é sempre com símbolo. Ali, como assim Gabriel já sai dando o nome dos impérios? Você entende uma coisa? Quando uma coisa é muito na cara e você não tem como refutar, você tem que dizer que ela é falsa. Então, os teólogos liberais dizem que isso é escrito 3 anos depois de Cristo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Teólogo liberal não lê Bíblia. Chegou um teólogo para um pastor amigo meu e disse assim, eu quero ver aonde Jesus não é o Messias. Como assim, velho? Não é o Messias. Teólogo cristão. Aí ele chegou para um pastor amigo meu e disse assim, para o pastor Leão, disse assim, diz para mim aí, aonde Jesus diz, eu sou o Messias. Aí o Leão, João 4. A mulher fala, vai vir o Messias, sou eu que falo contigo. E o cara parou assim. Ele falou, né, pessoa? Ele, não vem com isso aí não. Isso aí é EBD. Eu estou falando de academia. Porque tem livros acadêmicos dizendo que Jesus nunca disse que era o Messias. Por quê? Faltou exame bíblico. Teólogo liberal não lê Bíblia. Eu conheço o cara que é doutor em teologia sem nunca ter lido a Bíblia uma vez de capa a capa. Eu conheço. Então os caras diziam o quê? Chega em Daniel 8, tá tudo às claras. Eles dizem, isso aí foi escrito 3 séculos depois de Cristo. Tá, mas Jesus falou sobre isso. Em Mateus 24, como é que foi escrito depois? Como é que Jesus ia ter lido isso? O animal. A Bíblia, que é 100% precisa do passado, ela é 100% precisa do futuro. Confia no teu Deus. Segundo, se você aqui hoje, essa tarde, se comprometer a sua vida em servir ao reino de Jesus, Deus vai estar do teu lado. Eu vou repetir isso aqui. Se hoje você disser assim, não importa o que ocorra, eu estou comprometido com o reino dos céus, Jesus vai estar comprometido contigo, assim como esteve comprometido com o profeta Daniel. Em terceiro, saia daqui hoje vivendo a sua vida com um destino projetado por Deus. Vou repetir isso aqui. Saia daqui hoje com o destino da sua vida como se ele tivesse sido projetado por Deus, porque ele foi. Você entende isso? Alexandre o Grande viveu assim. Por isso ele conquistou a Média e a Pérsia. Daniel viveu assim, por isso que ele triunfou sobre a Babilônia. E eu vou encerrar aqui te dando um drive brutal. Brutal. Isso aqui é para tu dormir bem essa semana. Veja, vamos fazer um caminho aqui comigo. Quem é que interpretou e ensinou a Bíblia para Daniel no capítulo 8? Quem? Qual o nome? Gabriel, o anjo Gabriel. Você imagina isso? Hoje quem vai estar a Bíblia aqui é o anjo Gabriel. Eu fiquei feliz. Gabriel está fazendo um trabalho pastoral. Poucas vezes os anjos tiveram essa liberdade. E hoje eles não têm mais. Seguindo, Gabriel interpretou o carneiro e o bode com os chifres, correto? Fechou? Gabriel, ele também anunciou alguns nascimentos do Novo Testamento. Fechou? Sim ou não? Fora Jesus, ele anunciou um outro nascimento? João Batista. Ele anunciou o nascimento de João Batista para quem? Não foi para Daniel, não. Foi para quem? Zacarias. E Zacarias, quando o seu filho nasceu, Gabriel anunciou o nascimento de João para Zacarias. Depois que João Batista nasce, Zacarias canta um cântico. Deixa eu dizer uma coisa. Os homens deveriam se alegrar com a vida dos seus filhos e entoar cânticos ao Senhor pela vida deles. Você deveria amar o seu filho. Você deveria se alegrar pelas suas filhas. Aí, em Lucas capítulo 1, verso 69, Zacarias canta: e nos suscitou plena e poderosa salvação. Mas no grego não dá assim. No grego está: e nos suscitou plena e um chifre de salvação. O que Zacarias está dizendo? Uma salvação poderosa
Porque eu falei para vocês que chifre na escritura é poder. Aí, Gabriel, que profetizou isso para Zacarias. Zacarias teve um filho. Ele fez um cântico falando sobre poder, sobre um chifre também. Esse menino cresceu e ele está grande. E às margens do Rio Jordão, ele vê caminhando um homem. E ele aponta para esse cara e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 e verso 29. Escute isso aqui. E Jesus também tinha um outro amigo chamado João, que no final de sua vida escreveu um livro chamado Apocalipse. E ele diz no capítulo 5, do verso 3 ao verso 8, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um carneiro? Não. Um bode? Não. João viu um cordeiro, e esse cordeiro era leão. Escuta o que eu vou dizer para vocês: a história não termina na mão de bode, a história não termina na mão de cabra, a história não termina na mão de urso, a história termina na mão do leão da tribo de Judá, e ele também é o cordeiro. Ele reina sobre tudo e todos. Ele é o Senhor. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Com certeza. Com certeza. Bendita palavra de Deus, que nos encoraja no momento de adversidade. A Bíblia diz, verso 7 do capítulo 5 de Apocalipse: o cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O final da história não é escrito por Alexandre o Grande, porque diante de Deus ele é um nanico, ele não passa apenas de um bode. Você tem noção do que é isso? Quando as pessoas olhavam para os impérios, Deus olha e vê apenas um carneiro. Você passa talvez por um zoológico, você olha um carneiro, você não passa o dia todo, é um carneiro, é muito perigoso, é um carneiro. Não é apenas um carneiro. Deus está reinando soberanamente. O final da história não está diante de Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio. Vai chegar um dia em que um trono vai ser instaurado e diante de Jesus se apresentarão Alexandre o Grande, Mao, Hitler, Antíoco Epifânio. Todos esses homens, grandes e pequenos, vão dobrar os seus joelhos e vão conclamar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o seu nome. E nesse dia o anticristo vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, e todos nós estaremos cantando e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o seu nome. Esse é Daniel 8. Uau! Eu não sei vocês, mas a minha cabeça explodiu com isso. Eu fiquei impactado. Vamos ficar de pé? Vamos responder ao Senhor? Feche os seus olhos, levante suas mãos e adore ao Senhor. Não perca o culto aqui. Nós te amamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és poderoso. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te engrandecemos por tudo que tu tens feito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus bendito. Obrigado, Deus maravilhoso. Obrigado porque tu és Deus, tu és glorioso, tu és santo. Levante sua voz e fale as palavras mais lindas de adoração. Aquele que governa a tua vida, aquele que ama você, aquele que está cuidando da igreja, aquele que está cuidando do seu povo. Todos esses homens diante de Deus, eles não são nada. Bendito seja o nome de Jesus. Exaltado é o nome de Jesus.
Exaltado é o nome, é o nome, é o nome de Jesus. Levante sua voz e ore. Levante sua voz, feche seus olhos. Olha ao Senhor, não espere eu manivelar aqui. Aí está o teu povo, Senhor, abençoa teu povo poderosamente. Nós invocamos o teu nome. Nós invocamos o Senhor aqui. Derrama água viva em minha alma. Toma minha vida, dá-me paz e calma. E todos os problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. De novo. Derrama água viva em minha alma. Toma minha vida, dá-me paz e calma. E todos os problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Vem agora, Espírito. Vem agora em mim, ó Espírito Santo. Toma em teus braços, cura o meu pranto. Apaga toda dúvida e orgulho que age em mim. Me atrai ao teu lado para sempre. Levante as suas mãos e cante junto conosco. Jesus, Jesus, Jesus. Louve ao Cordeiro de Deus. Cantem ao Pai, 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 Pai. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Derrama água viva em minha alma. Toma, dá-me paz. E todos os problemas, todos que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Vem agora, Espírito, vem agora em mim, ó Espírito Santo. Toma, toma, cura. Apaga toda dúvida e orgulho que age em mim. Me atrai. Cante a ao Jesus. teu lado Cante a Jesus. para Cante a sempre. Jesus. Cante a Jesus. Cante. Todos. Jesus, Jesus. Ele reina. Jesus. Ele é poderoso. Pai, Pai, Pai. Levanta as mãos e adora o nome de Jesus. Fale aleluia, glória a Deus. Cante a Ele.
cantem ao Pai, 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 Pai. Santo é o teu nome, Santo, Santo, Santo. Aplauda o nome de Jesus, igreja. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Nós vamos responder esse sermão. Escute isso aqui. Nós amamos a Bíblia, nós amamos a Escritura. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nos esforçamos muito para que a Bíblia seja ensinada aqui na igreja. E você deveria trazer sempre um convidado. Mais pessoas precisam conhecer a Deus. Mais pessoas precisam conhecer esse Deus que reina sobre a história. Amém, meus irmãos? Bom, nós vamos responder ao Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos levantar uma poderosa oferta aqui. O nosso alvo central não é o dinheiro, mas o dinheiro faz parte do nosso alvo central, que é a proclamação de Jesus Cristo em todos os povos. Amém, meus irmãos? Eu vi um Reels essa semana e eu achei fabuloso ele. De um pregador da prosperidade que eu não concordo com quase nada que ele fala. Mas o que ele falou nesse é fenomenal. Eu mandei ele para o pastor Alexandre e disse: olha aí, Alexandre, vários pastores falando mal desse cara, ali naquele conteúdo, disse: ó, nós precisamos ser honestos. Quando está errado, está errado. E na maioria das vezes está errado. Mas quando está certo, está certo. Esse cara disse uma coisa interessante. Ele disse assim: quando as pessoas envolvem oferta, elas dizem o quê? Tira o dinheiro. Tá misturando dinheiro com as coisas de Deus. Não mistura dinheiro com as coisas de Deus. Não mistura Deus com dinheiro. Na hora de entregar a oferta. Mas na hora de pedir as bênçãos financeiras, eles dobram o joelho e eles pedem: Deus, abre uma porta de emprego. Deus, me ajuda nisso. Na hora de ganhar, ele mistura Deus com dinheiro. Mas na hora que ele vai ofertar, ele não mistura Deus com dinheiro. Isso é safadeza. Isso é avareza. Ok? Deixa eu dizer uma coisa. Deus, se você não gosta de envolver Deus com dinheiro, é aí que você tem que colocar o teu Deus. Deus tem que ter gerência sobre o teu bolso. Deus tem que ter gerência sobre o dinheiro que você ganha. Deus tem que ter domínio sobre tudo que você administra. Você vai comprar uma pizza? Senhor, vamos comprar uma pizza com o teu dinheiro. Tudo que nós gastamos lá em casa, nós gastamos com o dinheiro de Jesus. Porque não é nada, nenhum centavo, não importa. Ah, eu ganhei esse dinheiro, eu ganhei uma oferta um tempo atrás de um irmão dos Estados Unidos. Não importa. Ah, ele me ofertou em dólar, tem dinheiro sobrando. O cara é empresário, ele tem isso, aquilo outro. Eu vou administrar de qualquer jeito. Não! Isso aqui é santo ao Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, ele diz uma coisa poderosa. Ele diz: a oferta que vocês me mandaram, eu recebi como aroma agradável, como incenso suave. Ele usa uma linguagem do Antigo Testamento para a oferta no Novo. Quando nós ofertamos, é como se nós estivéssemos queimando um sacrifício em adoração ao Senhor. Então, o que você vai ver aqui são meios da nossa época de ofertarmos. Mas quem recebe a oferta é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Você vai ver cartazes aí com Pix, com QR Code. É a forma, esse é um meio, é uma mídia que nós usamos. Mas continua sendo espiritual, assim como foi em Filipenses, na carta da igreja de Paulo aos Filipos. É do mesmo jeito. Então nós vamos ofertar ao Senhor com alegria. Você vai pegar o seu celular, você tem aí o QR Code, você abre no aplicativo do seu banco e você vai ofertar com cartão de crédito, de débito, como você quiser. Nós temos aqui 2 pequenos gasofiláceos, um desse lado e outro daquele outro lado ali. Os que nós tínhamos grandes, eles foram destruídos na enchente. Você vai sair do seu lugar, você vai trazer o seu dinheiro físico e vai colocar ali dentro. Nós seremos generosos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Amém de verdade mesmo? Nós precisamos querer. Olha aqui para mim. Você não pode ouvir um sermão desses aqui e sair daqui sem o teu coração estar queimando pelo Senhor. E achar que tudo se resume à tua vida. Nós vamos servir ao Senhor com uma poderosa oferta aqui. Em segundo lugar, nós vamos cantar a Jesus com mais força. Em terceiro, nós vamos cear. E aqui vai ser um pouquinho diferente. Cadê o Rodrigo?
Boa noite, irmãos. Pessoal, Rodrigo tá sempre me ajudando, solteiro, uma benção, tá bom? Amém. Só para explicar um pouquinho da ceia, tá? Os irmãos estão aqui, o Felipe e a Zanda, né, na frente. O Augusto e eu vamos estar nas fileiras para fazer orientação por fileiras, tá? A gente vai chamar de duas em duas, né, Augusto? Então, o pessoal pode vir daí, vem pela direita, tá? Sobe pela direita e desce pela direita. Aí, no fim, não tranca o corredor. É isso? Ou seja, o caminho bom é a direita. Fechou, irmãos? Amém? Não sou eu que estou dizendo, é o Rodrigo que está dizendo. Vamos louvar ao Senhor? Levante suas mãos. Pai, aqui está o teu povo que vai responder esse sermão nesse momento. Vai responder a tua palavra. Abençoe teu povo agora, que vai ofertar, que vai comer e beber do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem participa da ceia? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão servindo a Jesus, servindo ao Senhor, estão ligados a alguma igreja. Se você não está na igreja alguma, não participe da ceia. Ok, meus irmãos? Peça perdão pelos seus pecados. Participe em humildade ao Senhor, em nome de Jesus. E Deus abençoe a tua vida. Vamos responder? Tu és